Vamos dar início. Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou a Andresa Carrilho, faço parte da equipe Connect Américas e estarei moderando este webinar que tem como tema Mulheres, Liderança e Comércio Exterior. Este webinar é resultado de esforços conjuntos do Grupo BID, Mulheres Connect Américas, Sebrae Nacional e a organização Women Inside Trade. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a todos e a todas os presentes e passar a palavra ao Sr. Morgan Doyle, que é o representante do Grupo BID no Brasil. Por favor, Sr. Morgan. Boa tarde a todas e a todos. Um prazer estar nessa conversa com vocês para fomentar a liderança e a atuação das mulheres no comércio exterior. Agradeço a todos e todas que nos acompanham, ao Sebrae e ao Women in Trade, Inside Trade, por esta iniciativa hoje e pela parceria. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar as participantes do nosso painel hoje. Ana Paula Repesa, secretária executiva adjunta da Comércio, da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A Renata Malheiros, coordenadora nacional de empreendedorismo feminino do Sebrae. A Clarissa Pires, CEO e sócia fundadora da Novageia Biotech. Ana Luísa Vasconcelos, fundadora e designer da M. Os empreendimentos liderados por mulheres são essenciais, não apenas pelo benefício econômico e social que proporcionam o Brasil e demais países da América Latina e o Caribe, mas igualmente por seu impacto no desenvolvimento sustentável. Prova disso são os negócios que serão apresentados no nosso painel daqui a pouco. Segundo dados recentes do World Economic Forum 2020, estima-se que levaria 100 anos para alcançar a paridade do gênero global. Nosso papel no BID é encurtar esse tempo, impulsionando também a força empreendedora das mulheres da América Latina e do Caribe. Os dados mostram a urgência da tarefa. Ainda que a América Latina apresenta a maior taxa de empreendimentos liderados por mulheres em todo o mundo, 16,7%, ainda há muito potencial para crescer. Em seguida, a América Latina está a América do Norte, com 12%. E a Europa, que apenas tem 6% como cifra. E como a Organização Mundial do Comércio identificou em estudo recente, impacto das mulheres empresárias e exportadoras na economia se reflete diretamente em investimento na educação e saúde das suas comunidades, visto que as mulheres investem, em média, 90% da sua renda nas suas famílias. Nesse sentido, é gigantesco o efeito multiplicador que é possível alcançar ao ter mais negócios liderados por mulheres, gerando empregos, prosperando da maneira sustentável e no mapa da economia internacional. Numa das regiões mais desiguais do mundo, que é a nossa América Latina e o Caribe. Entretanto, vocês, empreendedoras que estão nos acompanhando hoje, sabem melhor do que ninguém os desafios e limitações que enfrentam diariamente, desde quando decidem empreender até efetivamente conseguirem estruturar e impulsionar os seus negócios. Sabemos que não é fácil. Por isso, no Grupo BID, temos desenvolvido ações para reduzir a lacuna de gênero, para as mulheres empresárias crescerem, exportem, participem ainda mais das cadeias globais de valor. Em 2016, lançamos a nossa iniciativa Mulheres Connect Américas, com o objetivo de apoiar as empresárias e promover um crescimento econômico mais inclusivo. Mulheres Connect Américas é um portal que oferece uma ampla rede de negócios, oportunidades comerciais, capacitações online e recursos de apoio às empresas lideradas por mulheres na região. É realmente uma plataforma para elas. Mais de 1.600.000 empresárias de 100 países já utilizaram a plataforma desde seu lançamento. Destas, 114.000 se cadastraram na plataforma e agora interagem com milhares de potenciais parceiros e parceiras de negócios. Hoje, por meio do 100.000 Challenge, com apoio do Google, IBM, Microsoft, Facebook, Coca-Cola, PepsiCo, Mastercard, Airbnb, Dumper e
DHL, mais de 60 mil empresários na região já receberam capacitações. Essas empresárias foram treinadas em marketing digital, em planejamento estratégico, em gestão de talentos, negócios familiares, internacionalização, logística internacional, entre vários outros temas, através dos cursos online, dos webinars e das oficinas, dos workshops presenciais. Apoiamos a participação de empresas lideradas por mulheres em rodadas de negócios internacionais, também, como Outsource to LAC, LAC Flavors, e, recentemente, o Business Connection Brasil, Food and Beverage. Esse último, que contou com mais de 277 empresas com mulheres em cargos de liderança. Tudo isso organizado dentro do BID. Nossa aproximação às entidades no Brasil, como o SEBRAE Nacional, a organização Women Inside Trade e o setor privado, marcam o início das novas iniciativas e atividades voltadas para o empreendimento feminino. Estamos muito orgulhosos por essas conquistas, mas sabemos que o desafio ainda é muito grande. Por isso, continuaremos trabalhando para as empresárias brasileiras e de toda a região. Esperamos que esse webinar seja um de muitos que virão para capacitar e impulsionar a participação da mulher no comércio internacional. Contam com o apoio do Grupo BID e da Connect Americas para isso. Muito obrigado por me ouvir e sejam todos e todas muito bem-vindos a este webinar. Passo a palavra de volta para a Andressa. Contigo, Andressa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Morgan. Antes de passar a palavra para a Ana Paula Ripesa, gostaria de avisar a todas e a todos os presentes que ao final deste webinar teremos uma sessão de perguntas e respostas com as nossas convidadas. Assim que sintam-se livres para escreverem as suas perguntas no chat ao lado. E sem mais delongas, passo a palavra para a Ana Paula Ripesa, que é a secretária executiva adjunta da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Ana. Obrigada, Andressa. Obrigada, Morgan. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do BID, do SEBRAE e do Women Inside Trade, essa rede da qual eu me orgulho muito de fazer parte e com certeza faz muita diferença no meu desenvolvimento profissional, no meu desenvolvimento como mulher. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre a minha trajetória no comércio exterior. Eu trabalho com comércio exterior há mais de 20 anos, né? E vou falar também do papel do comércio internacional para o desenvolvimento da população, para a melhoria da qualidade de vida da população feminina no Brasil, e na sequência no Brasil e no mundo, e na sequência fazer um pequeno gancho de como o empreendedorismo feminino se torna cada vez mais importante nesse cenário de uma maior inserção do Brasil no comércio internacional e entendendo que os empreendimentos femininos têm toda a sua, empreendimentos liderados por mulheres têm toda uma especificidade que a gente precisa, sim, tratar, e o fato de ser diferente não significa que é pior, é simplesmente diferente e a diversidade está aí, a diversidade é que traz a riqueza, né, nesse mundo, do novo mundo do comércio internacional, tá? Bom, então falando um pouquinho sobre a minha trajetória, como eu disse, eu comecei a trabalhar com comércio exterior, eu tinha 19 anos, e eu costumo dizer que eu já percorri todos os elos da cadeia do comércio exterior, né? Eu já trabalhei em pequenas empresas, já trabalhei em consultorias que apoiavam pequenas empresas que exportavam, já trabalhei numa das maiores multinacionais brasileiras, que é o Grupo Gerdau, e num setor essencialmente masculino, né, que é a siderurgia, né? Depois eu passei pela academia, né, fui professora de comércio exterior por 5 anos e até hoje ainda dou algumas aulas, e há 13 anos eu estou no governo, né, primeiramente na Apex Brasil e nos últimos 3 anos no Ministério da Economia. Por todos esses lugares por onde eu passei, eu tive sempre que exercer ferramentas de liderança, e não obrigatoriamente somente quando eu liderava equipes, né? Eu acho que é importante também a gente entender que as ferramentas de liderança, elas são necessárias no nosso dia a dia, quer seja para liderarmos a nós mesmos, né, a nossa carreira, a nossa família, e para que a gente possa realmente exercer todas as nossas atividades da melhor maneira possível,
E é certamente uma ferramenta muito importante quando você está liderando equipes, né? Eu tenho a sorte de ter crescido numa família em que eu tenho um exemplo de liderança feminina muito forte dentro de casa, né? A minha mãe foi a primeira mulher da América Latina a se formar em química têxtil há 50 anos atrás. Então, vocês imaginem nos anos 60, né, uma mulher se formando numa escola que, na época, ela era a única mulher entre 300 homens, numa área de conhecimento extremamente masculina, que são as ciências exatas, a química, né? E ela se formou, e não só se formou como primeira aluna da turma, né? Então, eu acho que não existe um exemplo mais forte de liderança feminina do que esse. E depois, ao longo de toda a vida, já com 4 filhos, a mais velha com 18 e eu com 8, ela entrou novamente na universidade, foi fazer ciências contábeis e novamente se formou como primeira da turma, até a gente falou, mãe, tá ficando monótono, né? Vamos fazer um outro negócio aí, porque assim não dá. Mas, então, esse exemplo de liderança dentro de casa certamente me marcou muito e me fez acreditar desde muito cedo que era possível fazer absolutamente qualquer coisa que eu quisesse fazer, porque foi isso que eu vivenciei a vida inteira dentro de casa. Então, eu tenho essa sorte de ter esse exemplo dentro de casa até hoje. Ela aí na pandemia se reinventou, está estudando, fazendo coisa online, e é um exemplo muito forte. E eu espero ser esse exemplo também para minha filha e para outras pequenas mulheres que habitam aí, né, o meu cotidiano. Mas, enfim, acho que talvez por esse exemplo muito forte de liderança dentro de casa, para mim, exercer papéis de liderança nunca tenha sido uma coisa tão desafiadora, e sim uma coisa bastante natural, tá? O que não significa que isso não tenha tido, né, ali suas pedras ao longo do caminho, e muitas vezes, muito mais por eu ser a mais jovem e muito menos por eu ser mulher. Acho que a gente também enfrenta isso. Né? Como nós mulheres costumamos investir muito em capacitação, muitas vezes a gente consegue galgar degraus na carreira de uma forma até um pouco mais rápida, mas aí quando você se vê, você é uma líder muito jovem, né? Isso aconteceu comigo quando eu assumi a coordenação do curso de comércio exterior em uma universidade. Eu tinha 29 anos e eu tinha alunos que eram da minha idade ou até mais velhos, né? E isso era... todos os professores que eu coordenava eram mais velhos do que eu, sem sombra de dúvida. E aí você percebe que nós, mulheres, temos algumas características na liderança que facilitam você sobrepujar essas dificuldades, né? Que é a questão de você ser muito aberta a ouvir, de nós termos uma capacidade adaptativa muito grande, né? Eu acho que se tem um ser humano que sabe se adaptar a diferentes situações, a diferentes papéis, é a mulher. Então, isso certamente sempre me ajudou bastante. Quando eu estava na Gerdau, eu também era bastante nova, né? Eu passei por um processo de seleção, eu entrei lá como trainee. O processo seletivo eram 2.000 candidatos para 18 vagas, né? E eu me lembro que na fase final, eu fui entrevistada pelo meu futuro chefe, que era um homem, e ele falou, olha, a gente estava entre você e um outro rapaz, mas você demonstrou atividades de competências de liderança muito fortes, então a gente vai ficar com você. Então, isso tudo para dizer que é sim possível você exercer essas competências em diferentes momentos da sua carreira, mesmo que você não esteja ainda liderando equipes, né? E aí, como eu falei, depois da Gerdau e da universidade, eu vim para o governo, né? Na Apex Brasil, que foi onde eu tive meu maior crescimento de carreira, foram 10 anos na Apex Brasil, e justamente entre os 30 e os 40 anos, que é aquela fase em que a gente está tendo filho, a gente já é casado, para quem deseja ter filho, para quem deseja estar casado. No meu caso, era uma realidade. E hoje, olhando para trás, eu vejo que em momento nenhum o fato de eu ter decidido ser mãe, neste momento da minha carreira,
me impediu de alçar voos cada vez maiores e de aprender cada vez mais. Obviamente que há também retrocessos, você aprende, você erra, mas nunca o fato de ser mulher e ser mãe pesou, certamente nunca pesou. E agora, atualmente, né, na Camex, há 2 anos na Camex, a Camex é o órgão que coordena todos os demais órgãos brasileiros que atuam em comércio exterior. Então, a gente tem, né, nos nossos colegiados da Camex, Ministério de Relações Exteriores, Ministério da Defesa, Presidência da República, várias outras secretarias especiais do Ministério da Economia. Então, isso é uma constante, um constante exercitar, é um constante exercício de liderança e de negociação. Né? A cada decisão colegiada que a gente vai ter, a gente precisa formar coalizões, entender o posicionamento dos diferentes órgãos e o que é positivo e o que vai ser mais benéfico para o país. E ali, certamente, você precisa ter ferramentas de liderança e de negociação. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata por tudo que eu vivi na minha carreira, porque foram diferentes lugares que me permitiram aprender muito. Toda essa trajetória que pode parecer ter sido linear, sempre ascendente, não foi, isso não é verdade. Eu acho que a gente também tem que quebrar esses mitos, né, de que a gente sempre só cresce, que as pessoas de sucesso não erram, que as pessoas de sucesso não têm medo, que as pessoas de sucesso não se colocam muitas vezes à prova, né? Muito pelo contrário, eu acho que a grande riqueza da minha carreira foi isso, foi ter erros, ter acertos, crescer, dar 2 passinhos para trás para dar um passinho para frente, mas nunca deixando de lado o entendimento de que eu era capaz sim, e de que eu não que talvez algum problema que pudesse ter acontecido, aquilo não era aquilo que me definia, mas sim a capacidade de superar aquilo, tá? E aí, falando um pouquinho sobre mulheres e comércio internacional, né? sobre como é que é essa relação de comércio internacional e mulheres, né? Recentemente saiu um estudo do Banco Mundial, que eu acho que o Morgan até citou um pouquinho aqui, chamado Comércio Internacional e Gênero. Quem tiver interesse, está no site do Banco Mundial, é muito, muito interessante. E esse estudo, ele traz alguns dados muito impactantes sobre como, em países em desenvolvimento, em que há um maior fluxo de comércio internacional, em que há uma maior abertura para o comércio internacional, como que o efeito positivo do comércio internacional no desenvolvimento doméstico do país, no desenvolvimento da economia doméstica do país, como que esse efeito positivo ele é muito mais significativo para a população feminina daqueles países. Por quê? O que acontece? Obviamente, todos nós sabemos que a gente ainda vive num mundo em que existe por exemplo, desequilíbrio salarial muito grande entre homens e mulheres, né? E desequilíbrio de escolaridade, níveis de escolaridade entre homens e mulheres. E aí esse estudo do Banco Mundial mostra que para esses países que passaram a atuar mais fortemente no comércio internacional, os efeitos positivos desses fluxos de comércio impactam muito mais positivamente as mulheres. Então, resumindo, o que o estudo traz é mais comércio internacional, equidade de gênero, principalmente quando você pega indicadores como nível salarial das mulheres, né, nas mesmas ocupações, no mesmo tipo de indústria, o nível salarial de mulheres e homens em países que atuam mais no comércio internacional, ele se torna mais próximo, né? Os níveis de escolaridade, né? E os níveis, obviamente, o nível de equidade de gênero naqueles países. E aí, quando eu li esse estudo, me deu um insight que eu falei, gente, olha só, então já está comprovado numericamente, economicamente, que o comércio internacional impacta positivamente a equidade de gênero. Num país onde existe mais equidade de gênero, existem mais oportunidades para mulheres empreenderem e para mulheres crescerem na sua carreira.
Então, quando você pega empreendedoras mulheres que que querem atuar no comércio internacional, você vai gerar mais comércio internacional para esse país e você tem esse ciclo positivo, esse ciclo virtuoso, né, de mais comércio, mais equidade de gênero, mais mulheres empreendedoras que vão gerar mais comércio e assim você vai. Então, se tem uma mensagem que eu queria deixar para as empreendedoras hoje aqui, é que o fato de vocês estarem liderando empresas que já atuam ou que vão atuar no comércio internacional, esse fato ele tem dois tipos de impacto. Um impacto imediato na vida de vocês, na carreira de vocês, na renda de vocês, na qualidade de vida da sua família, de todos aqueles que estão ao seu redor, né, das pessoas que trabalham com vocês. Eu chamaria isso de impacto imediato. Mas vocês estão também contribuindo para um impacto intergeracional, que é o Brasil exportando mais, tendo mais empresas atuando no comércio internacional, ele vai gerar mais, nós vamos ter mais desenvolvimento econômico, e esse maior desenvolvimento econômico vai impactar positivamente outras mulheres, outras meninas, talvez não imediatamente agora, talvez daqui a 10, 20, 30 anos, e é isso que eu chamo de impacto intergeracional. Então, acho que é um papel muito bonito o que vocês estão trilhando, né? Que é ter a coragem de empreender, mesmo sendo mulheres, mesmo com todas as dificuldades que a gente sabe, mas vocês vão gerar impactos positivos não só para quem está imediatamente ao redor de vocês, mas também para as gerações futuras, tá? Para isso, certamente há necessidade de desenvolvimento de uma série de habilidades, e aí eu vou passar para minha querida amiga Renata Malheiros para ela falar um pouquinho mais para vocês. Obrigada. Obrigada, Ana. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer a Women Inside Trade, rede que eu faço parte e que muito me orgulho. Gostaria de agradecer também ao BID, Morgan, muito obrigada pelo convite. Meus amigos Andressa também, Rafael. Queria agradecer também as nossas duas super empresárias, que daqui a pouco vão contar para a gente como é que foi essa trajetória delas até vender para o exterior, a Ana Luísa e a Clarice. São empresárias do ramo de moda e do ramo de biotecnologia. Foram atendidas pelo Sebrae Rio de Janeiro, né, atendeu as duas empresárias. Mas eu vim aqui dar um recado com base na experiência e com base nas estatísticas. E eu acho que o fato da gente estar conversando sobre empreendedorismo, comércio exterior e mulheres, a primeira pergunta que muitos de nós devem estar fazendo é: por que a gente está falando de mulheres? Por que a gente não está falando só de pessoas? Né? Por que a gente não está falando simplesmente de comércio exterior? Né? Eu, atualmente, sou coordenadora do projeto Sebrae Delas, que é o projeto do Sebrae especificamente para apoiar mulheres empreendedoras. Nós estamos em 12 estados do Brasil, na nossa fase piloto, e a gente aprendeu bastante. Já atendemos mais de 10 mil mulheres e estamos atendendo 2 mil mulheres de maneira continuada ao longo dos 2 anos, 2019 e 2020. Então, eu me perguntei muito, afinal, mas não é difícil para todo mundo empreender? Não é desafiador empreender tanto para homens quanto para mulheres? Por que a gente está fazendo esse recorte? E eu posso dizer, olha, sim, realmente é desafiador para todo mundo, para homens e mulheres, empreender. Mas para as mulheres ainda é mais. E os motivos são culturais. Até pouco tempo, no Brasil, existiam alguns motivos legais. Até 1962, quando foi feito o Estatuto da Mulher Casada, o marido podia impedir a mulher de fazer uma profissão fora de casa, caso ele assim desejasse. Em alguns países, o Banco Mundial também já fez uma pesquisa, faz uma pesquisa muito grande, né, sobre direitos, mulheres, empresas e o direito, estudando as legislações dos diferentes países. Então, em alguns países, hoje em dia, você ainda precisa da autorização do marido para tirar documento de viagem, por exemplo. Então, existem em alguns países barreiras legais. Não é o caso do Brasil. As barreiras são culturais, mas que são tão difíceis quanto as legais. Mas a boa notícia é que, como é cultural, a gente pode mudar. E aí, antes da gente entrar nisso, eu gostaria de trazer um pouquinho dos números do panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. No ano passado, o número de empresas abertas por mulheres e por homens no Brasil foi bastante equilibrado. Metade, metade. Ou seja, nós mulheres somos metade da população, os homens a outra metade, então estamos bem com relação a abrir uma empresa. Agora, quando você pergunta, vem cá, você abriu essa empresa por quê?
as mulheres respondem mais do que os homens que abriram por necessidade. 43% das mulheres entrevistadas falaram que abriram porque não tinham nenhuma outra opção de renda. Já 36% dos homens entrevistados falaram que abriram por necessidade. Qual a diferença? Empreendedores por necessidade é quando a pessoa ela realmente não tem outra forma, então ela acaba não se planejando, não se organizando, acaba sendo um empreendedorismo um pouco mais precário. Já o empreendedorismo por oportunidade, né, de outra forma, a pessoa se planeja, se organiza. A gente quer fomentar aqui o empreendedorismo por oportunidade, né? Por isso que nós, Camex, BID, sempre atuamos juntos com seminários e capacitações. Bom, outra coisa interessante. No Brasil, as mulheres são 16% mais escolarizadas em anos de estudo. Só que empresas lideradas por mulheres, na média, faturam 22% menos do que empresas lideradas por homens. Mas como assim? A gente é mais escolarizado e fatura menos? Como é que é isso? Difícil dizer, mas são vários motivos. Um deles é o tempo que as mulheres se dedicam aos seus negócios. A nossa pesquisa descobriu que as mulheres se dedicam 17% menos horas às suas empresas do que os homens. E o motivo, novamente, é cultural. Por motivos culturais, as tarefas de casa, cuidados com pessoas, com filhos, tarefas domésticas, culturalmente recaem mais sobre a mulher. Então, a gente acaba não tendo tanto tempo de se dedicar às empresas. Um outro motivo são os setores nos quais as mulheres empreendem. As mulheres basicamente se concentram, as empresas lideradas por mulheres se concentram muito em 3 setores: moda, beleza e alimentos e bebidas. Absolutamente nada contra esses setores, são setores fundamentais, mas muitas vezes a gente vê que as empresas lideradas por mulheres acabam se concentrando em segmentos que podem aumentar seu valor agregado e aumentar a intensidade de inovação. Hoje a gente vai ter o exemplo aí da Clarice, que é uma empresa extremamente tecnológica, de alto valor agregado, trabalha com ciência, né? São empresas como essa que a gente precisa aumentar mais a concentração de mulheres, que ainda é muito desequilibrado. Bom, mas dito isso, afinal, o que realmente atrapalha as mulheres a empreender? Quais são os desafios? O que fazer diante disso? Depois eu já deixo aqui a pergunta para a Clarice e para a Ana, se esses desafios, se vocês encontraram esses desafios ou não. Depois vocês respondem para a gente. Vamos lá. Vou até beber uma água. Bom, vamos fingir, vocês todos que estão aí nos assistindo, que todos nós somos donos de empresa, tá? Mulheres ou homens, pense numa empresa que você gostaria de ser dono, se você ainda não é empresária ou empresário, pense num setor, certo? Vamos lá. Eu vou chamar a Ana Paula para ser meu exemplo. Ana, você quer ser empresária de que setor? Jardinagem. Muito bem. Então, você é uma empresária no setor de jardinagem, você oferece serviços de jardinagem, produtos vinculados à jardinagem. Independente se você é a Ana ou se você é o João, independente se você é homem ou mulher ou independente do setor. Para você ser uma boa empresária ou empresário, você precisa ser boa em 2 conjuntos de coisas. O primeiro conjunto de coisas são as competências técnicas. Ou seja, Ana, você consegue planejar a sua empresa de jardinagem? Ana, você está conectada com todas as tendências de jardinagem, tendências estéticas, quais são os produtos vinculados à jardinagem, tendências mundiais do setor? Ana, você consegue fazer as finanças da sua empresa? Qual que é o preço que você coloca no seu serviço? Você considera seus custos fixos, variáveis? Quais são as tributações que você tem que pagar? Né? Como é que você lida com questões trabalhistas com seus funcionários? Concordo que tudo isso são questões técnicas. Uhum. E se você não sabe, é muito difícil alguém saber disso tudo, não é mesmo? Uhum. Você consegue resolver com um curso ou com uma consultoria especializada? Uhum. Legal. Mas concorda que só ser boa nisso não vai te fazer uma boa empresária? Não. Você precisa de um outro conjunto de coisas, um outro conjunto de competências, esse aqui, que são as competências socioemocionais. Elas não têm muito a ver com as técnicas. As competências socioemocionais têm muito mais a ver com a nossa psique, com as nossas emoções, com a forma como nós fomos criados no mundo. Então, são as hard skills versus as soft skills. Então, as competências socioemocionais. Deixa eu te perguntar, Ana, você como empreendedora, como é que você faz para liderar uma equipe? Você consegue liderar uma equipe? Como é que você faz para convencer alguém de que sua empresa é boa, né? Que as pessoas devem comprar na sua empresa? Ana, como que você se comporta num happy hour de trabalho, quando você está com todo, né, ali o grupo de pessoas do setor de jardinagem, numa feira de negócios, às vezes uma feira internacional, ou mesmo, né, uma feira nacional. Você fica com seu drink no fundo do salão, com vergonha, só falando com pessoas que você conhece,
Ou você vai, se apresenta a pessoas que você não conhece, coloca o seu cartão, inclusive pessoas homens, por exemplo. Oi, como vai? Como vai, senhor João? Você não me conhece, meu nome é Ana, eu queria deixar aqui meu cartão. Conheço muito a sua empresa, eu queria te chamar para um café ou para um almoço de negócios para te fazer uma parceria, para te fazer uma proposta de parceria comercial. Uhum. E aí talvez nesse momento você esteja pensando, ai meu Deus, será que ele está achando que eu estou dando em cima dele? Meu marido é super ciumento. Ai meu Deus do céu, até explicar, se me pegarem tomando café com um homem, ixi Maria. Como é que você faz com seus filhos, Ana? Você falou que a maternidade você conseguiu equilibrar bem, né? Mas muitas mulheres empreendedoras falam, olha, a gente tem muita culpa materna, como é que eu vou fazer? Meu filho está doente em casa, como é que eu deixo meu filho doente para ir para uma reunião, meu Deus? Não, tá com o pai, tá com a babá, ou tá com alguém. Mas que mãe que eu sou, né, que eu estou me dedicando tanto à empresa. Então, Ana, como é que você faz quando você tem que falar em público? Quando você tem que fazer um pitch de 3 minutos para uma banca de investidores? Você fala com coragem, você se coloca ou você morre de medo? Então, todas essas questões, liderança, capacidade de fazer rede de relacionamento, autonomia nas decisões, capacidade de se colocar em público, capacidade de persuasão, todas essas são questões que são competências-chave em qualquer negócio e que são de cunho socioemocional. Qual é a diferença? A cultura, as nossas crenças, os nossos valores, o jeito que a gente foi criado no mundo, estimula meninos e meninas, homens e mulheres a terem comportamentos geralmente diferentes. Esses comportamentos que qualquer empreendedor ou empreendedora precisa ter, coragem, autoconfiança, se colocar, busca por oportunidades, correr riscos calculados, geralmente a nossa cultura acaba estimulando mais os homens. É claro que isso é na média, isso tem mudado, né? Que bom. Mas a gente ainda vê muitas empreendedoras relatando que não se sentem à vontade para fazer as finanças da empresa, preferem muitas vezes que o contador ou que o marido lide com os números. Né? Muitas de nós escutamos desde criancinha que menina não é boa em matemática, né, gente? Menina é melhor em clássicos, em humanas. Né? Por que nós temos tão poucas meninas nas carreiras de engenharia? Né? Será que é proibido para as meninas fazerem engenharia? Não, todo mundo pode fazer. Depois eu quero que a Clarice conte para a gente como é que foi. Se bem que você é economista, né, Clarice? Sou economista, Renata. Mas depois você conta como é que é esse mundo dos engenheiros e dos cientistas. Bom, então tudo isso para dizer que, se de um lado, suas competências técnicas, planejamento, gestão, finanças, você consegue resolver com cursos ou consultorias especializados, e o Sebrae, BID, né, Ministério, Apex, tem várias soluções. Por outro, será que cursos e consultorias vão ser muito úteis para essas competências socioemocionais? Como é que a gente resolve competência socioemocional? Bom, a nossa experiência diz que a melhor forma de você conseguir superar algumas questões socioemocionais, como liderança, coragem de falar em público, etc., são com a mentoria. Né? E aí, na mentoria, você consegue um espaço para você trabalhar essas questões socioemocionais. Então, Ana, agora você é uma empresária de jardinagem, certo? Uma empresária sênior, muito bem sucedida. Eu sei que você é muito ocupada, Ana, mas será que você poderia separar 1 hora do seu mês, ou 1 hora a cada 15 dias, para mentorar 5 empreendedoras? Sim? Pro bono? Excelente. Total. Ana, eu vou ser uma das suas mentoradas. Eu estou entrando agora no ramo de jardinagem. Então, dentro dessa 1 hora que você vai me ensinar, é claro que você vai me ensinar as competências técnicas. Você vai me ensinar sobre tendências da jardinagem, finanças, marketing, quais são os canais, como que você faz com as mídias sociais, todas essas competências técnicas você vai me ensinar. Mas nessa 1 hora, você também vai me ensinar. Ana, como é que você fez com seu marido, Ana? Ana, como é que você faz para falar em público? Porque eu recebi um convite para falar numa banca de investidores, fazer um pitch. Mas assim, só de pensar nisso eu já... Ai, meu Deus, que vergonha, eu tô morrendo de medo. Como é que você faz para falar em público sem medo? Ou como é que você faz com medo, né? Homens e mulheres sem medo, né? A diferença é como você lida com medo. Então, essas questões você tem, que são questões extremamente íntimas, profundas, culturais, às vezes a gente nem sabe que tem. A mentoria é o melhor espaço para trabalhar isso. Então, a minha dica para todo mundo é busque uma mentora. E não precisa ser longe. Uma pessoa que você conhece, que fala bem, que consegue convencer as pessoas, que tem uma rede de relacionamentos,
Chegue até essa pessoa, homem ou mulher, e pergunte, vem cá, como é que você faz? Ensina, toma um café comigo? Peça para ser mentorada por essa pessoa. Muitas pessoas dizem sim. É inacreditável como as pessoas são colaborativas quando você pede ajuda. Então, essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é a seguinte, o poder das redes. Não à toa nós estamos aqui, né? Então, esse foi um aprendizado muito grande do trabalho do Sebrae também. E com mulheres, as redes, com todo mundo, homens e mulheres, né? Mas essa questão de mulheres, as redes são especialmente importantes. Não à toa a gente faz parte da Women Inside Trade, que é uma rede voltada para mulheres que atuam no comércio exterior. Mas assim como a Women Inside Trade, você tem a Associação das Mulheres de Moda, Grupo das Mães Amigas de Brasília, Associação das Engenheiras de Jacarepaguá, Grupo das Empresárias de Nova York. Enfim, são milhares de grupos de mulheres que se associam, que se agrupam no WhatsApp, que se agrupam no Facebook, que têm uma liderança, que se encontram periodicamente. Agora, na crise, as gestoras estaduais têm me colocado bastante que os grupos de WhatsApp, né, no Brasil, são muito fortes, nos Estados Unidos já nem tanto, né? Elas têm feito um trabalho belíssimo de rede de apoio. Então, todo dia assim, não aguento mais, meninas, hoje eu vou quebrar. Estou cheia de dívidas, nossa, meus filhos não estão na escola, essa pandemia. Aí outra pessoa do grupo fala, calma, amiga, peraí, vamos lá, eu te ajudo, como é que você pode fazer? Respira fundo, não desiste. Aí no dia seguinte a outra mulher, não aguento mais, para mim chega, não aguento. Não, peraí, amiga. Por que as redes são boas? Em primeiro lugar, a rede é um lugar onde você consegue ver pessoas como você, que têm problemas como você, e você consegue ver como que elas resolvem esses problemas. Em segundo lugar, as redes são uma vitrine para ideias, para produtos e para serviços. Você tem uma ideia nova, ou, por exemplo, a Ana Luísa, que trabalha com biquínis pintados à mão, tem uma padronagem nova, ou uma ideia nova de tecido, ou um tecido inteligente que ela vai usar nos biquínis, e joga numa rede e fala, pessoal, o que vocês acham? Olha, isso aqui é super interessante, vamos fazer uma parceria e tal. As redes também são um espaço excelente para você ficar mais inteligente. Porque quando você faz parte de redes, você sai do seu micromundo. Você começa a pensar a partir de ideias de muitas pessoas. Quando você faz parte de redes, você consegue pedir um favor para quando você está na correria, quando você está no sufoco. Isso tem uma coisa que nós mulheres muitas vezes precisamos de um favor. Ai, meu Deus, gente, eu estou precisando fazer uma plataforma. Eu preciso fazer uma plataforma de streaming. Eu preciso de uma plataforma de streaming. Qual que vocês sugerem, pessoal? Em 2 minutos está a resposta. Então, a minha segunda dica é façam parte de redes. Se inscrevam. No Brasil, nós temos a Rede Mulher Empreendedora, que é parceira do Sebrae, o Grupo Mulheres do Brasil, que é parceiro do Sebrae também, e várias outras redes. E a minha terceira e última dica, e aí eu paro por aqui, é se capacite, se prepare. Nós, mulheres, a gente tende a se preparar, né, também bastante para as coisas, mas muitas vezes, como a gente é sobrecarregada com outros assuntos, e o dia só tem 24 horas, a gente acaba deixando a nossa capacitação para depois. Mas a gente não pode deixar de focar muito na gente também. E essa capacitação, ela tem várias formas, inclusive gratuitas, né? Então, primeiro é buscar as mentorias, que foi a minha dica número 1. Segundo é buscar o Sebrae. O Sebrae hoje detém vários cursos online, você pode fazer pelo seu computador, gratuitos, como montar uma empresa, legislação, finanças, planejamento, acesso a serviços financeiros, inovação, tudo isso. Especificamente para mulheres, nós temos uma página dentro do portal Sebrae, que é o empreendedorassebrae.com.br. Ali você tem uma curadoria de soluções voltadas para as mulheres. Eu vou colocar depois aqui no chat o endereço. E voltados para comércio exterior, para internacionalização, nós também temos um conjunto de soluções. Também pelo site do Sebrae, sebrae.com.br, você consegue acessar como internacionalizar meu negócio, como planejar para internacionalizar, informações sobre mercados, logística, enfim. Tem muito conteúdo, vale a pena navegar, escolher alguns e começar a se capacitar. Mas nunca esquecer das competências socioemocionais, porque elas são fundamentais para qualquer negócio, porque empreender é desafiador, mas pode ser muito bonito também. E quando você tem as competências socioemocionais fortes, fortalecidas, ninguém segura. Então, eu queria agradecer e já passar a bola para as nossas empresárias. Quem vai falar agora primeiro? Vamos começar com Clarice? Conta pra gente, Clarice. Vamos lá.
Primeiro, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando aqui nesse papo com vocês. Bom, só para vocês entenderem o contexto, né, quem eu sou economista, e há mais de 10 anos sou presidente de uma empresa de biotecnologia. Então, Renata e Ana, não poderia ter escolhido um mundo mais masculino, porque a minha formação financeira foi sempre, né, no meio de muitos homens, e a estruturação da minha empresa também, porque eu estava dentro de laboratórios, de universidade, né, e com cientistas, PhDs, enfim, um mundo bastante masculino que hoje vem mudando, eu já vejo essa mudança na prática, no meu dia a dia, mas é um mundo bastante masculino. E comigo, como é que aconteceu o empreender, né? Como é que foi? Como é que despertou isso na minha vida? Eu tive a sorte de ter uma educação empreendedora em casa. Engraçado, eu não tive isso na minha universidade, apesar da minha universidade naturalmente falar sobre plano de negócio, etc. A gente não tinha uma cadeira de empreendedorismo, eu me formei na UERJ, na Estadual aqui do Rio. Mas eu tive, dentro de casa, uma educação bastante empreendedora. Eu sempre escutei frases como a sua geração não tem que procurar emprego, tem que desenvolver ideias. Então, assim, não fique focada necessariamente, ou se você quiser pode ser também, mas não fique necessariamente focada em fazer currículo, pense em desenvolver coisas que vão te dar prazer na vida, né, em estruturar o seu próprio emprego, né, e aí a partir daí você vai ser muito feliz com qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, eu escutei isso muito durante toda a minha adolescência. E aí, saindo da universidade, foi o que eu fui fazer, né, eu escolhi que eu queria, de fato, me juntar com um grupo de pessoas e estruturar um negócio, e biotecnologia sempre foi uma paixão na vida também, né? Eu tenho muitos amigos da área, e aí junto com um grupo de pessoas nasceu a Nova Geia, e a empresa nasceu de um incômodo, que era a gente observar que várias tecnologias eram desenvolvidas no âmbito das universidades, dos centros tecnológicos, no mundo todo, e elas chegavam ao mercado, né, para atender alguém, e aqui no Brasil, apesar da gente ter centros tecnológicos semelhantes em termos de infraestrutura e de recursos humanos disponíveis, por algum motivo essas tecnologias não chegavam ao mercado. E aí foi aí que a gente decidiu atuar, né? A gente entendeu que existia essa questão e a gente decidiu atuar nesse gap. Então, a Nova Geia, ela nasceu para fazer co-desenvolvimento com a academia, dentro da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em biotecnologia e saúde humana, e a partir daí estruturar arranjos produtivos para conversar com a indústria para que os nossos projetos e tecnologias chegassem a mercado. Então, isso é um pouquinho do nosso modelo de negócio, do nosso core business. A gente nasceu baseado na Lei de Inovação Tecnológica, né, que foi a nossa base para estruturar o modelo de parceria de co-desenvolvimento com a universidade, e a partir desse modelo a gente interagia, né, dentro dos centros tecnológicos de diversas maneiras para gerar tecnologias em saúde humana, endereçar soluções para a sociedade, para paciente. Eu vou dar um exemplo concreto, né, de um projeto nosso, e aí já vou pegar o gancho para a questão da internacionalização, porque esse projeto que eu vou contar agora para vocês foi exatamente o primeiro projeto que a gente conseguiu internacionalizar na empresa, e aí com super apoio do Sebrae, que eu vou contar também como é que aconteceu, no caso da minha empresa. Esse projeto é da nossa área de plataforma de microencapsulação de formulações farmacêuticas de liberação prolongada. Então, o que quer dizer isso? A gente basicamente desenvolveu em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa casa de origem, né? Como eu disse, a gente nasceu de dentro da universidade, como uma startup acadêmica. Então, a gente desenvolveu esse projeto dentro, né, em co-desenvolvimento com os laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a criação de microcápsulas, né, que levam a medicação de algumas doenças, que tratam algumas doenças crônicas, né? Então, pacientes que precisam tomar a mesma medicação durante toda a vida, e às vezes o tratamento é chato, é ruim, a pessoa precisa, por vezes, se injetar diariamente. Então, tem a questão do esquecimento, né? Um dia faz, o outro esquece. Tem várias questões na vida de um paciente crônico. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia de liberação prolongada, onde a gente conseguia colocar a medicação dentro dessas microcápsulas, e pacientes de doenças crônicas conseguiam, então, no caso da nossa tecnologia, ao invés de se injetar todos os dias, se injetar uma vez por mês. Isso, na vida de um paciente, é um ganho de qualidade imenso. E aí, participando de feiras de negócios e buscando as redes, que a Renata falou muito, e a Ana também, né, e o Morgan. Então, a gente conseguiu parcerizar com diferentes empresas, e uma empresa estrangeira ficou com muito interesse em levar nossa tecnologia para o país deles. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver uma parceria.
Só que a gente tinha uma insegurança imensa naquele momento, porque é super engraçado. Uma empresa de base tecnológica como a gente, ela nasce pequena, né? A gente nasceu dentro da universidade, como eu contei, mas ela nasce tendo que pensar global, porque os problemas que a gente endereça, as soluções, estão em todos os lugares, né? Tem pacientes precisando de um tratamento especializado em todos os lugares. Então, a gente já sabia desde o início que a gente ia precisar se estruturar, buscar parcerias para conseguir estabelecer, né, essas redes internacionais, mas a gente não sabia como. E aí, quando veio essa oportunidade com um parceiro internacional, foi uma grande insegurança, né, especialmente para mim. Eu nunca tinha participado de uma negociação internacional para internacionalizar uma tecnologia desenvolvida pela minha empresa. Então, a gente começou a buscar, a solução para isso foi buscar redes que pudessem nos apoiar, né? Eu tenho uma frase de um dos sócios fundadores da empresa comigo, eu sempre roubo essa frase dele para falar sobre essa questão do apoio, né? Ele sempre fala o seguinte: a gente, quando vai estruturar um negócio, montar qualquer coisa que a gente vá planejar, a gente precisa buscar os nossos ímpares, né? Porque é muito simples a gente buscar os nossos pares. Então, normalmente, quando a gente vai empreender, a gente tem um amigo que às vezes faz a mesma coisa que a gente, e aí a gente junta com esse cara e diz, pô, vai dar super certo, eu me dou super bem com ele. Então, a nossa empresa vai ser um show eterno, né? A gente vai conversar sobre o negócio, super feliz, a gente é alinhado. E aí, às vezes, isso é uma grande questão, porque o cara faz a mesma coisa que você, então você precisa buscar o seu ímpar, né? Você precisa buscar aquela pessoa que vai estar te complementando, e a rede traz isso. Então, a nossa primeira grande rede, obviamente, foi a UFRJ, né, que trazia outras expertises complementares às nossas, e a nossa segunda grande rede foi exatamente o Sebrae. No momento em que a gente começou a pensar, a estruturar essa internacionalização com esse parceiro, a gente buscou programas de apoio e a gente participou na primeira turma do programa Pro Interbio, na época. E lá a gente aprendeu como estruturar o nosso modelo de negócio desse projeto especificamente, de forma a planejar essa internacionalização. A gente não tinha a menor ideia de como estruturar isso e de como se portar nesse tipo de negociação. Além disso, a gente teve um grande apoio na estruturação jurídica, por exemplo. A gente começou a receber um monte de documento, term sheet, agreement, e aí a gente tem uma advogada, né? Uma das minhas sócias é uma advogada, especialista em lei de inovação, mas ela nunca tinha participado também de uma negociação de transferência de tecnologia internacional. Então, a partir daí, a gente teve um apoio grande, né, com pessoas que tinham essa expertise e podiam estar com a gente nessa estruturação. Então, como a Renata, se eu posso dar uma dica aqui também, busque seus ímpares, né? Se estruture em redes, porque é ali que você vai achar as complementaridades, é ali que você vai endereçar suas inseguranças, né? E aí, ali mesmo eu pude endereçar inseguranças tanto empresariais como insegurança de mulher, né? Vocês estavam falando sobre maternidade em algum momento, eu acabei de ter um filho. Na verdade, ele faz 1 ano esse domingo, então, obviamente, também virou uma questão, fora a pandemia, né? Muitas viagens, a gente está sempre participando de feiras internacionais, enfim. Então, nessas redes que você vai buscar apoio, né, em mentorias para estruturar e avançar no sentido de conseguir internacionalizar seus negócios de forma robusta. Então, era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês hoje. Eu acho que a Ana Luísa Vasconcelos agora vai falar também sobre o histórico dela, né, Ana? E aí eu estou aqui disponível para perguntas, para o bate-papo depois. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Clarice. Eu vou falar também sobre muitos pontos que a Clarice comentou. Eu sou Ana Luísa Vasconcelos, eu fundei a EMI em 2016 e eu vou contar um pouquinho da minha história e da trajetória da EMI. Eu me empolgo e falo um pouco demais, então se não dá para falar tudo, alguém tiver alguma dúvida, é só falar comigo no meu Instagram pessoal ou no da EMI, que eu estou sempre lá para responder qualquer dúvida. Eu tive muita sorte, desde pequena eu sempre soube o que eu queria fazer, que era ter uma marca de moda. Na verdade, minha família sempre incentivou muito. Eu sou a única da família que faz moda, não está falando de coisas femininas, e as minhas irmãs fazem economia e administração. Eu, na verdade, era a ovelha negra da família que queria fazer moda e arte, não tinha nada a ver com o que meus pais queriam, mas acabou que eles me incentivaram e continuam me incentivando muito. Mas eu sempre fui muito objetiva. Então, sabendo que eu queria, eu consegui correr atrás de tudo que eu queria desde cedo. Eu sempre fui apaixonada por arte. E para afunilar isso, porque o mundo das artes é muito grande, eu comecei aos 12 anos procurando
vários cursos diferentes. Eu fiz pintura, costura e modelagem, desenho anatômico, joalheria e entre muitos outros cursos, eu fiz o de biquíni, que eu acabei me apaixonando, mas não foi tão rápido assim. Na verdade, antes disso até, eu comecei a faculdade de moda em Londres e lá eu tive a oportunidade de morar com um primo de uma amiga que era arquiteto voltado à sustentabilidade. E, na verdade, nesse momento eu nem ligava muito para esse assunto de sustentabilidade, eu não entendia, não sabia nada. E ele batia muito pé comigo, era sempre uma briga, principalmente quando eu ia para o supermercado ou fazer compras e voltava cheia de sacola em vez de levar uma eco bag, que é uma coisa super simples. Enfim, foram várias coisinhas que ele foi plantando essa sementinha na minha cabeça aos poucos, isso foi crescendo. E, na verdade, hoje em dia sou eu que tenho esses toques com as pessoas, eu não consigo. Mas eu não me adaptei a Londres por causa do frio, dos dias cinzentos. Eu acabei voltando para o Rio e cursei design de moda na PUC. Na PUC, todo semestre a gente tinha que criar um projeto e era muito importante que tivesse algum viés sustentável. Então a sustentabilidade estava sempre ali batendo ali na minha cabeça e por isso que virou uma coisa tão forte hoje em dia. A sustentabilidade é imensa e abrange vários assuntos. Então em cada projeto da PUC eu aprendi um pouco mais sobre os 4 pilares, mas mais voltado aos 2, social e ambiental. E durante a PUC mesmo, eu também tive a oportunidade de estagiar na Farm. Lá eu aprendi a juntar as minhas 2 paixões, que era arte e moda. Eu pintava e aprendi a transformar todas as minhas pinturas em estampa, que para mim era uma coisa impossível, eu não conseguia juntar essas 2 coisas. Foi uma etapa essencial na minha vida. E eu ficava muito feliz e fascinada em ver as pessoas andando na rua com as estampas que eu fiz, era muito gratificante. Inclusive, eu até pintei uma estampa para Adidas com a Farm, uma das primeiras parcerias, e aí eu tive certeza que eu estava no caminho certo, que era isso mesmo que eu queria fazer. Mas, como meu objetivo sempre foi ter a minha marca, eu sabia que a Farm era uma etapa, era como se fosse um curso para eu chegar lá, então eu sempre tive isso fixo na minha cabeça. Além de aprender sobre as estampas, eu tentava aprender tudo sobre a empresa, tentava me envolver com todas as pessoas. Eu sempre fui muito tímida, mas do meu jeito eu tentava me envolver com as pessoas, tentava conhecer fornecedores e, na verdade, eu conheci fornecedores que foram essenciais para iniciar a M. Então, até como as meninas estavam falando, criar essa rede é muito importante e mesmo tímida, eu sempre soube, meus pais sempre martelavam na minha cabeça que eu tinha que ter essa rede. Então, eu sempre procurei isso em todas as etapas que eu passei. E foi aí que eu parti da Farm e passei para a minha próxima etapa, que era imaginar a minha marca e colocar tudo que eu tinha pensado no papel. Eu fiz meus últimos 2 projetos da faculdade sobre biquíni. Eu acabei me interessando muito pelo assunto, só que a PUC não era muito voltada a biquíni, era voltada à roupa. Então, ao mesmo tempo da faculdade, eu fiz um curso no IED para aprender modelagem, costura e também conhecer pessoas e fornecedores de biquíni. Sempre foi, como eu falei, muito importante criar essa rede. E por essas pessoas eu acabei também conhecendo outros fornecedores, conhecendo clientes. E até hoje a gente tem esse grupo no WhatsApp que a gente tem trocas. Sempre que a gente está precisando de alguma coisa, algum aviamento, algum fornecedor, a gente põe ali no grupo, sempre tem alguém querendo ajudar. É muito bom ter essa troca e você poder oferecer ajuda e as pessoas também te oferecerem. Eu, mesmo sendo biquíni, eu sinto muito que não é um mundo muito competitivo, sabe? É muito bom quando as pessoas veem que além disso, e essa troca é muito importante. E foi assim, com a faculdade, eu começava 7 da manhã, às 13 horas eu estava no trabalho, às 7 da noite eu estava em algum curso, porque eu era muito viciada. Eu fazia curso todo dia, sábado. Eu me divertia realmente fazendo esses meus cursos e pintando. E nesse pique eu comecei, ainda na faculdade, a montar a M. Eu procurei fornecedores de tecidos ecológicos, que eu só queria fazer alguma coisa se fosse relacionado à sustentabilidade. Para mim, não adiantaria eu abrir uma marca qualquer que não tivesse alguma coisa relacionada. Então, procurei esses fornecedores de tecidos ecológicos e confecções locais e comecei a montar uma business plan. Como eu não sabia nada de administração, branding e financeiro, porque todos os meus cursos eram relacionados a arte e moda, nas minhas férias eu aproveitei para comprar, eu comprei uns 6 livros e engoli todos eles em janeiro mesmo, sobre esses assuntos. E um deles era sobre como montar um business plan, eu fui seguindo passo a passo. Era perfeito, porque eu adoro esses livros metódicos, assim, eu ficava seguindo passo a passo como montar um business plan, o que eu tinha que saber
para abrir a minha empresa e foi muito bom para eu estruturar todas as ideias que eram muito criativas e muito imaginárias na minha cabeça, escrever isso no papel. E daí foi um pulo, eu me formei e a Amy começou ao mesmo tempo. Desde o início eu optei por tecidos com menos impacto no meio ambiente, então a gente só trabalha com tecidos naturais ou sintéticos biodegradáveis, que é o caso dos biquínis, que se decompõem até há 4 anos em aterros sanitários. Normalmente tecidos sintéticos demoram mais de 120 anos para se decompor, então isso era uma preocupação bem grande. Todas as estampas são pintadas à mão antes de digitalizar. A gente preza muito pelo trabalho manual e não segue nenhuma tendência. Até se alguém se interessar pela parte da criação, tem o IGTV falando sobre toda a parte da criação lá no Instagram da Amy. E além disso, a gente também usa todas as sobras de tecido para fazer saquinho, fazer as embalagens do biquíni. A gente não usa aquele plástico convencional. Então, realmente, o plástico é cortado de tudo que a gente pode do nosso processo. E as nossas peças vêm com etiqueta de semente, que pode ser, você arranca, picota e planta que nasce um manjericão, uma margarida. E eu também queria até abrir um parênteses aqui, que é muito difícil ter uma empresa 100% sustentável, na verdade, eu acho que nenhuma marca é, e a gente está bem longe disso, mas a gente está sempre se atualizando e se reinventando para cada vez ter menos impacto no meio ambiente, que é o nosso objetivo. E aí a Amy começou a vender em eventos e em semanas e fins de semana, e um desses eventos era o Carandaí, e eles fizeram uma parceria com o Sebrae e convidaram algumas marcas para fazer uma pop-up em Paris, para exportarem, fazer todo o processo de aprendizagem. E, na verdade, nesse ponto, a gente não tinha nem feito o atacado nacional. Imagina a exportação, nem passar pela nossa cabeça. Mas o Sebrae conseguiu desmistificar esse bicho de 7 cabeças. Na verdade, é bem simples. A gente seguiu todas as aulas, eles capacitaram a gente. Uma das coisas que eu lembro muito bem é que a gente não tinha etiqueta de composição em todas as línguas e a gente teve que mudar em todas as peças que a gente exportou para essa pop-up. Então, hoje em dia, a gente só faz etiqueta de composição em todas as línguas, independente se for exportar ou não. E, na verdade, se alguém aí for de moda, é uma dica muito importante para já fazer, independente se estiver pensando em exportar ou não, porque acho que não tem dificuldade nenhuma entre só português e línguas diferentes, então é uma coisa muito fácil que vocês já deviam botar na etiqueta de vocês. E no meio desse caminho a gente também aprendeu como a comunicação nas mídias sociais é tão importante para o nosso crescimento, o que para mim no início foi muito difícil, porque eu tinha horror em falar para a câmera, mas juntando as mídias, que é por onde a gente consegue os clientes, e as técnicas que a gente aprendeu com o Sebrae, e nessa experiência toda da pop-up, que a gente conseguiu conhecer compradores e clientes físicos mesmo, a gente já conseguiu nesses 2 anos, desde essa pop-up já faz uns 2 anos, a gente já conseguiu exportar para 6 países. E isso, para mim, pensando lá desde o início, é uma conquista muito grande. A Amy está se estabilizando aos poucos, mas é uma marca muito pequena, com 3 funcionários e muita ajuda dos meus pais, até porque eu moro aqui em Nova York, e do Sebrae, e dessa rede também que eu falo para vocês, do WhatsApp, de todos os grupos que eu criei, em todos os cursos que eu fiz. E apesar de ter muito espaço para crescer e aprender, eu fico muito feliz em ver os objetivos que eu tinha lá desde criança e tudo que eu me esforcei, porque é muito esforço, mas vale a pena o trabalho quando é uma coisa que você realmente gosta, enfim, se concretizarem. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar no meu Instagram pessoal ou no da Amy, que eu estou lá para responder. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada a todas. Muito interessante a fala. Eu tenho alguns comentários, né, que aqui foram feitos durante o nosso webinar. Eu vou tentar ser um pouco mais breve por causa do horário. A nossa primeira pergunta eu vou direcionar à Ana Paula, que é uma das espectadoras. Ela perguntou como lidar com esse processo de ganhar mais espaço para ser ouvida num espaço que seja predominantemente masculino. Na hora que eu li essa pergunta aqui no chat, eu achei ela super, super interessante. Obrigada pela pergunta. Olha, eu acho que não existe uma receita de bolo. Acho que não dá para eu virar e falar, olha, tem que fazer assim, assim, assado. Como eu falei, ao longo da minha carreira, eu tive desafios.
consegui conquistar esses espaços, mas em alguns momentos eu também senti que esses espaços se diminuíam. Então, não é uma coisa que você chega e fala, ok, então conquistei esse espaço e agora onde eu estiver, todos vão parar para me ouvir. Eu acho que o primeiro, acho que tem dois aspectos, até pegando ali a fala da Renata, eu acho que tem um aspecto técnico e um aspecto psicológico, psicossocial em como como conquistar esse espaço, né? Como se fazer respeitada. O aspecto técnico, obviamente, passa pela capacitação naquela área onde você atua, e aí isso vale para homens e para mulheres, mas na área onde você atua, você tem que saber muito, né? Se você quer conquistar espaços, você tem que saber muito. Eu até ouvindo ali a história da Ana Luísa, eu me identifiquei um pouco também, porque eu lembro, aí, talvez por influência do meu pai, que era economista, eu com 12 anos eu estava lendo livros de economia internacional. Meu pai a vida inteira trabalhou com comércio internacional, e eu lembro que quando foi lançado a Perestroika, eu li a Perestroika, eu tinha 12, 13 anos, era um livro desse tamanho, não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo na vida naquele momento, mas era uma curiosidade. Então, essa coisa de buscar sabedoria, de buscar conhecimento, de ser curioso sobre aquela área, a sua área de atuação, eu acho que é condição sine qua non para que você tenha sucesso e para que você possa se fazer respeitada, né? Porque as pessoas vão perceber que existe ali um fundamento naquilo que você está colocando. Aí o aspecto psicossocial, né, que você fala, é a questão da timidez, tá? Da timidez e de não ser tão crítica consigo mesma, tá? Que eu acho que muitas vezes anda muito próximo isso. Como eu falei para vocês, eu fui professora durante 4 anos, né? E eu virei professora literalmente da noite para o dia, tá? Nós tínhamos uma amiga em comum, eu e meu marido, que era coordenadora desse curso de comércio exterior. Ela sabia que nós dois trabalhávamos com comércio exterior, meu marido também trabalha nessa área. E faltando um dia para as aulas começarem na universidade onde ela coordenava o curso, o professor de planejamento tributário internacional sofreu um acidente de carro e morreu. E ela sabia que eu trabalhava com isso na época. E aí ela me ligou, Ana Paula, não tem quem dê aula. Eu falei, Ludmila, eu nunca dei aula na vida. Ela, não, mas eu sei que você trabalha com isso, prepara aí, vem aqui. Eu fui, assim, muito mais pela amizade com ela, tipo, não vou deixar minha amiga na mão, do que por, nossa, eu sempre quis ser professora, que legal, finalmente meu sonho vai acontecer. E, obviamente, que eu estava super nervosa, mas eu lembro que antes de eu entrar na sala, eu falei, olha, eu estudei, eu sei do que eu vou falar. Então, assim, é aquela coisa de acreditar em você mesmo, né? E eu pensei também assim, olha, e se eu falar alguma coisa errada, eu vou lá e conserto. Eu falo, olha, gente, desculpa, eu errei aquilo que eu falei. E aí eu passei 6 anos dando aula. É óbvio que ao longo desses 6 anos eu falei muita coisa errada, entendeu? As coisas né? O tema de comércio exterior é muito dinâmico. Muitas vezes você vai falar uma coisa, a legislação já mudou, está acontecendo outra coisa, etc. Então, assim, ter também essa humildade até de falar, de saber que nós não sabemos tudo, tá? Esse foi se eu fosse falar assim, o que eu poderia pedir para uma mentora, seria isso, porque como nós mulheres somos muitas vezes impelidas, eu acabei de falar para vocês, né? Tenham autoconfiança. A gente tem que ter o limite entre ser autoconfiante e achar que sabe tudo é muito tênue. E aí, muitas vezes, a gente cruza essa fronteira e, ao acharmos que a gente sabe tudo, a gente não se permite errar, a gente não delega, a gente não reconhece os nossos ímpares. Eu adorei quando a Clarice falou isso. Adorei. E foi uma coisa que eu sempre busquei e que eu tenho tido, especialmente nos últimos 3 anos, muita sorte de trabalhar com gente que é muito diferente de mim, mas que só faz você pensar fora da caixa e faz você melhorar.
Mas então, voltando, né, para a pergunta, como conquistar esse espaço, né, de fala? Então, primeiro, estudar muito, estar sempre se atualizando na sua área, né? Mas também tomando cuidado para não ser aquela pessoa que é o samba de uma nota só, né? Só sabe falar daquilo, só sabe falar daquilo. Você também precisa ter um repertório de outros conhecimentos, de hobbies, de assuntos que você, até para a cena ali do networking que a Renata falou, né? Se você fica no cantinho do coquetel ali, você precisa ter um repertório para falar de outras coisas também, né? Para fazer aquele primeiro quebra-gelo. Mas então é isso, assim, investir sempre em muito conhecimento. Eu não diria vencer a timidez, eu diria se reconhecer quando a pessoa é tímida, mas, olha, beleza, eu sou tímida, mas eu tenho condição de falar. Mas eu acho que o principal é isso, que ter essa... Não se cobrar que seja... que não erra, que sabe de tudo, porque aí com certeza você vai travar, né? Sempre alguém sabe um pouquinho mais que você, e graças a Deus, né? E aí só um último ponto que eu queria deixar: nesses 6 anos que eu dei aula, e até hoje em dia, quando eu dou aula em pós-graduação, é impressionante como, na hora que você fala a aula inteira, aí você fala, ok, beleza, e perguntas. Só os homens levantam a mão. É impressionante. E aí, eu acho que se nós aqui, que em algum momento vamos falar vamos dar aula, vamos dar palestra, que a gente estimule as outras mulheres a falarem, a levantarem a mão e fazerem perguntas. Era impressionante. Aí os homens perguntavam sem nenhuma vergonha se a pergunta era boa, se a pergunta era ruim, se era pertinente, se não era, né? Geralmente era pertinente, lógico. E as meninas recolhidas, e aí tocava o sinal, dava intervalo, elas vinham me perguntar no corredor, né? Aí eu virava e falava, olha, próxima aula eu só vou responder se você me perguntar dentro de sala. Porque você tem que aprender você tem que romper essa barreira de que você não quer passar vergonha na frente dos outros, tá? Então, acho que, não sei se eu divaguei muito aí, mas eu acho que, pelo menos para mim, o que funcionou ao longo da vida é isso. Não ter vergonha de errar e voltar atrás e assumir. Gente, errei, me desculpa, eu vou corrigir aqui. E sempre estudar muito sobre o que eu estou falando. E também saber que é o seguinte, quando é um assunto que eu não sei, eu não sou obrigada a falar, né? Então, assim, ter, inclusive, essa humildade. Olha, gente, sobre esse assunto eu não sei falar, não posso falar, vou procurar me informar. Eu acho que aí você ganha respeito, né? De que não é aquela pessoa que está dando opinião o tempo inteiro sobre tudo, mas que você realmente reconhece a sua área de competência e você quer contribuir naquilo, né? Então, acho que é isso, assim, em linhas gerais. Obrigada, Ana Paula. Esse fato de se expor, né, se permitir errar, é muito importante. Eu tenho aqui outra pergunta que também vou fazer de maneira breve. Essa eu vou direcionar à Renata. Muitas pessoas estão perguntando como elas podem receber o preparo e o apoio da internacionalização de empresas do Sebrae. Se você puder falar brevemente sobre isso. Beleza, pessoal. Eu coloquei aqui no chat, mas por algum motivo eu não estou conseguindo colocar de novo. Mas eu já coloquei os links do portal do Sebrae com as soluções do Sebrae, cursos online, vídeos, enfim, específicas para internacionalização, tá? Então, basta entrar nesses links que estão aqui. Pedir também para o pessoal da organização do evento depois colocar. Que a gente já pode ajudar vocês. O Sebrae, como vocês sabem, está no Brasil inteiro, né? Então, alguns estados têm alguns programas específicos. É o caso do Sebrae Rio, por exemplo, tem um programa específico para os empresários e empresárias do Sebrae Rio. O Sebrae Santa Catarina também tem. Mas, de uma maneira geral, os nossos conteúdos digitais são abertos a todo mundo, independente do estado, e aí ficam os links aí para vocês procurarem. Tá bom? Eu queria aproveitar e complementar um pouquinho o assunto da pergunta anterior, que é uma pergunta fundamental, assim, sabe? E às vezes eu acho que é duro com nós mulheres, né? É duro mesmo, a gente precisa superar isso, mas assim, eu acho que tende a ajudar quando a gente entende que meio que não é tão culpa nossa, assim, né? Se é que tem culpa. Existe uma parcela de motivo que é, na verdade, cultural. Como é que você quer que a pessoa se sinta à vontade para ir falar com uma pessoa que ela não conhece,
sabe? Pedir um café para uma pessoa que ela não conhece. Se você, como mulher, escutou a vida inteira que fica quietinha, olha, não vai fazer pergunta difícil, hein? Você tá deixando uma pessoa sem graça. Que é isso, menina? Esse é jeito de sentar? Senta igual o menino. Oh, peraí, não fica... Gente, o que você tá arrumando confusão, hein? Gosta de arrumar uma moda, né? Tá inventando moda. Então, todas essas coisas que às vezes a gente escuta quando criança e vai montando a nossa cabeça, não ajuda a gente ter esse tipo de comportamento de se jogar na vida, entende? Então, isso é muito importante a gente descobrir por que a gente está se comportando daquela forma. É claro que existe também muito do temperamento da pessoa. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais extrovertida e tal. Mas, de uma maneira geral, a gente não espera, a gente não foi criado para que as mulheres saiam tomando a dianteira das coisas na vida. Isso aí, tradicionalmente, culturalmente, a gente ensina os meninos a fazer essas coisas. A gente ensina tradicionalmente as meninas a cuidar, o que é muito bom também, né? Basta a gente ver os brinquedos que a gente oferece. Imaginem quando a gente entra numa loja de brinquedos. Você vai entrar e aí vai vir uma pessoa te atender. E aí essa pessoa vai falar, você quer presente? Aí você fala, uhum. Aí ela fala, para menino ou menina? Aí eu falo, menina. Aí ela, por favor, me acompanhe. Aí essa pessoa vai me mostrar uma parte da loja, provavelmente toda cor de rosa, nada contra, mas por que só cor de rosa? E que tipo de brinquedos nós vamos ter nessa parte da loja? Geralmente os brinquedos vinculados à economia do cuidado. Panelinha, vassourinha, bebezinho, que você troca a fraldinha, que você dá banho, a casinha. Ou seja, o que a gente está estimulando nas meninas? A gente está estimulando cuidado, cuidado com as pessoas. Poxa, cozinhar, quer uma competência mais importante do que essa? Você poder cozinhar a sua própria comida, você tá com a sua casa limpa, é excelente, é muito importante você ter competências de cuidado desenvolvidas. O problema é só ensinar isso para menina. Você precisa ensinar isso para menino e para menino. Agora, digamos que você fale que o presente é para menino. Aí a pessoa que vai te atender fala, por favor, me acompanhe. Aí vai te levar para um lado da loja, que provavelmente vai ser azul, também nada contra, mas por que só azul? E que tipo de brinquedos que a gente vai ter nesse lado da loja? Carrinho, bicicleta, jogos de tabuleiro, jogo da memória. Ou seja, o que a gente está estimulando nesse indivíduo, nesse menino? Senso de velocidade, senso de abstração, raciocínio lógico, jogos de montar, né? Então, competição, né? Enfim. É isso que a gente está estimulando nesse menino. Excelente, precisa mesmo. O problema é só estimular esse menino. Então, o que a gente vê é que a sociedade cria os meninos e meninas de forma diferente, estimulando competências e comportamentos diferentes. Então, você precisa de um menino que saiba trocar uma fraldinha de um bebê, porque um dia esse cara pode ser pai, e você precisa de uma menina que tenha raciocínio lógico e senso de abstração, poxa. Entendeu? Então, assim, vamos juntar aí. Então, essa é a reflexão que eu deixo. É porque eu não podia deixar de comentar agora que a Rê falou, e ela está certíssima, que eu estava lendo outro dia, eu não lembro agora qual é o livro, mas sobre estilos de liderança, né? Então, você tem estilos de liderança que são mais aquela liderança competitiva, que extrai o melhor da equipe, mas o foco a gente tem que vencer, a gente vai ganhar, né? A gente vai ganhar o contrato, a gente vai ganhar o cliente, a gente vai... Enfim... E tem o estilo de liderança inspiracional, que muitas vezes é o que está ligado às religiões, às seitas, né? Que você se inspira numa causa, você tem um propósito e o líder é a inspiração, o líder personifica aquela causa, aquele propósito. E não coincidentemente, as mulheres têm geralmente o estilo de liderança mais inspiracional. Até por essa coisa que você falou, porque lá na infância a gente foi criada com a princesa, o desenho da princesa, ainda que, só abrindo um parênteses aqui, eu estava morrendo de rir, que eu estava lembrando, quando eu fiz 15 anos, todas as minhas amigas existiam duas opções de presentes, de bons presentes, né? Ou era uma super festa de 15 anos e que envolvia vestidos bufantes e tule, cores de rosa, glitter, essas coisas, ou uma viagem para Disney. Eu olhava aquilo e falei, cara, eu não quero nem uma coisa nem outra. Isso era 1989. Aí eu virei para meus pais e falei, eu quero um computador. Que na época era aqueles, nem sei mais, PC 286, XP, sei lá o que o negócio. Mas assim, porque eu queria um computador, entendeu? Então, assim, olhando, e assim, em momento nenhum houve um questionamento em casa. Não, mas você não quer nem uma festa, nem um vestidinho? Não. Mas, enfim, então, voltando. Então, geralmente, nós mulheres temos esse estilo de liderança inspiracional. O que, para uma empreendedora, é sensacional. Porque empreender
antes de tudo, é ter uma paixão sobre um determinado tema, sobre um determinado produto, sobre um determinado mercado. E todo mundo que empreende, e as mulheres muito mais, tem uma verdadeira paixão. Eu lembro até da Ana falando outro dia que, na verdade, o filho dela é a M, né? Então, assim, porque é realmente uma paixão, né? A Emi deve ser quando ela foi para Paris vender. Emi. Foi isso. Então, assim, que é uma paixão. Então, vocês empreendedoras se reconhecendo como líderes inspiracionais, reconhecendo e aceitando em vocês essas competências de que vocês estão ali naquele empreendimento, nessa empresa que vocês estão aí gestando e criando, por uma paixão que vocês têm pelo tema, isso vai ser muito positivo para o seu estilo de liderança. Isso com certeza vai inspirar as pessoas que trabalham com você, né? Isso com certeza vai inspirar também as pessoas com quem vocês estão negociando. Então, acho que eu me formei em administração em 2000. E eu ganhei um livro de um grande amigo que o título era Em Negócios, Jogue como Homem, Ganhe como Mulher, um negócio. Cara, eu jogo do jeito que eu quiser e eu ganho do jeito que eu quiser. Eu preciso entender o meu jeito, entendeu? Reconhecer, porque eu acho que isso também, assim, a gente tem que parar de achar que as mulheres de negócio têm que se comportar como homens. Não é. Se quiser, beleza também, mas assim, nós temos competências muito bacanas que podem ser muito bem aproveitadas no mundo dos negócios. Então, acho que passa também por essa aceitação, assim, eu não preciso ser igual. E eu passei por isso, né? Eu nunca vou ser igual o meu colega homem, meu chefe homem, mas eu tenho outras competências que me fazem ser muito legal também, que me fazem ser muito bacana e que me fazem contribuir muito para esse propósito que eu estou aqui. Então, eu não queria deixar de falar isso. Eu sei que atravessei a pergunta e o tempo e tudo, mas é porque eu acho que essa é uma mensagem bastante importante para quem está empreendendo. Perfeito, Ana. É muito relevante e obrigada pela sua colocação. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria de direcionar a Clarice. Eu sei que a gente está um pouco acima da hora, mas a conversa está muito interessante. Clarice, se você pudesse, tem uma pergunta que em reuniões de negócios, superadas as questões técnicas, sempre temos que demonstrar nosso valor, ser mais incisivas e se impor mais. Qual seria a dica de se posicionar de forma mais natural? É possível? Oi, ótima pergunta, obrigada. Isso foi uma coisa que eu vivi bastante durante a estruturação da minha empresa, né? Eu sempre senti uma insegurança que eu vou dividir aqui com vocês. Eu sempre senti que nas reuniões de negócio que eu entrava, e aí eu estava com o meu grupo de sócios, que tem homens e mulheres, e aí as pessoas sempre esperavam que a pessoa que seria apresentada como presidente da empresa fosse um dos homens. E aí eu era apresentada, e além de mulher, eu era muito nova, né? Como eu disse, eu saí da universidade e montei, né? Estava no grupo de fundadores dessa empresa. E aí eu percebia nos rostos, né? E aí depois, às vezes eu ficava me perguntando, bom, será que é uma coisa da minha cabeça ou isso está acontecendo mesmo? E eu sempre sentia que eu tinha um trabalho a mais no início da reunião, de primeiro estabelecer que, de fato, eu sou uma pessoa capacitada a estar ali e estar com a voz de fala naquele momento. E aí, a partir daí, eu começava a endereçar o que, de fato, eu queria falar na reunião, né? E isso, por um tempo, me incomodou, mas hoje, como é que eu penso sobre isso? Que bom que eu estava naquele papel, que bom que eu estava naquele momento. Porque se eu estava capacitada para passar por aquilo, significa que a gente vai estabelecer um cenário que, em breve, outras mulheres não vão passar por isso, né? Porque isso vai ser tão natural, né? Isso vai ser tão parte do nosso cotidiano que as pessoas já vão achar super natural. Quem vai ser apresentada vai ser a menina jovem que está ali porque empreende também, porque está capacitada também, enfim. E um outro comentário, pegando um gancho do que a Ana Paula estava falando, que eu gostaria de fazer, é que existem algumas questões muito sutis, né, quando a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, e aí vou contar um exemplo meu também, que também serve nessa lógica de que, bom, eu passei por isso, estava capacitada para passar, e talvez no médio prazo outras pessoas não passarão mais, mas eu estava conversando em algum momento e falando alguma coisa da empresa, e aí eu estava falando muito bem naquele momento sobre alguma coisa. E aí as pessoas falavam assim,
ah, mas Clarice, você também é praticamente um menino, né? Eu falava, gente, primeiro que eu sou uma mulher bastante feminina. Isso não é opinião de nada, né? Mas eu sou uma mulher bastante feminina. É uma característica minha. E aí eu não entendia. E aí, às vezes, as pessoas falavam assim, a minha mãe faleceu, eu era muito nova, eu tinha 6 anos. E as pessoas falavam assim, ah, você teve uma educação masculina, né? Você foi seu pai que te criou, né? Você não teve a mãe ali na criação. E aí eu ficava parando para pensar sobre aquilo e falava, gente, isso não tem nada a ver com quem eu sou e com que como eu me estruturei para estar nesse papel, né? E eu nem uso, eu acho que tem mulheres que usam e até usam isso bem, né? Uma postura mais agressiva, eu acho que cada um tem o seu estilo, mas nem é uma coisa que eu use ou que eu goste de lançar nos meus momentos de exposição como empresária. Mas eu achava isso muito curioso, porque isso parece simplesmente um comentário sutil. Ah, mas você é praticamente um menino. Mas aquilo te coloca para pensar, e depois você vai para casa com aquilo na sua cabeça, rodando, né, e ruminando. E aí eu pensava, bom, mas um homem de fato não ia escutar isso, né? Você parece uma menina, não ia escutar. Então, mas que legal que eu estava ali, que eu passei por isso, hoje eu posso contar para vocês. E acho que no médio prazo, isso tudo, o cenário, né, muda o tempo todo, e eu acho que mulheres, né, vão passar por esse processo de forma muito mais simplificada. Perfeito, Clarice, muito obrigada. E para finalizar, eu tenho uma pergunta para a Ana Luísa, que essa é mais voltada para a área de comércio exterior. A pergunta é se ela vende, a marca, né, vende por e-commerce, e se sim, se existe uma estratégia diferente utilizada para cada país. A gente vende por e-commerce, só que a gente faz 2 tipos de exportação para pessoas físicas, clientes que moram em outro lugar, então a gente isso a gente faz direto pelo Instagram, aí a gente envia um invoice para essa cliente e ela paga lá, ou a gente faz exportação, que não é pelo e-commerce, normalmente é por e-mail ou WhatsApp, e aí é um processo mais complicado, que é tudo que a gente aprendeu com o Sebrae, que eu até indico muito a consultoria deles, que é um processo um pouco mais complexo do que só pegar aquela mercadoria e enviar para o exterior. Mas, enfim, só resumindo, a consultoria do Sebrae realmente ajudou muito a gente e acho que eu não consigo explicar aqui, resumir em 5 minutos tudo que a gente aprendeu. Eu acho muito relevante para quem quer aprender e fazer exportação, atacado em exportação. Ana, teria alguma estratégia específica de marketing para outros países ou não? Ou você utiliza a mesma estratégia aqui no Brasil? Então, na verdade, tudo aconteceu muito orgânico, até as vendas que a gente faz hoje em dia. A gente vai conhecendo uma pessoa, é aquele negócio da rede, aí vai apressando para outra pessoa, aí mais pessoas veem a marca, principalmente o Instagram tem sido muito forte para a gente. Compradores de todo lugar. A gente, outro dia, mandou uma encomenda para Singapura, não sei nem como, mas é o potencial das redes sociais e da internet e do e-commerce. Acho que esse mundo que a gente vive hoje está facilitando muito essa conexão com o mundo todo. Teve aqui uma pergunta que chegou aqui, só para complementar a questão, pergunta a necessidade das redes sociais, como outro idioma, como inglês, você trabalha só com inglês ou com outros idiomas também? Na verdade, no Instagram a gente só posta em português. A gente já várias vezes parou para pensar, será que a gente posta metade em inglês, metade em português? Os stories, mas o nosso público principal está no Brasil, então é uma coisa muito complicada. A gente até postou algumas vezes metade, metade. Acho que a gente não deu uma diferença muito grande, a gente não reparou, mas isso vai de cada marca. Eu já reparei que tem marcas que têm coisas completamente diferentes da Amy, então talvez funcione para a marca dessa pessoa que fez a pergunta. Então, no momento, a gente só escreve em português, mas quando a pessoa, isso acontece muito, manda mensagem para a gente pelo Instagram ou por e-mail, normalmente é em inglês, e aí eu vou lá e respondo em inglês e tento ajudar ao máximo. Na verdade, isso é uma coisa muito forte na Amy, esse contato com a cliente muito próximo, você vê o que ela precisa para ajudar ela ao máximo. Além dos produtos, é como se fosse um serviço que a gente tem. E aí, enfim, aí a cliente fala inglês e é uma coisa muito normal, a gente só responde em inglês e se for em espanhol a gente também se vira, se for em qualquer outra língua a gente tenta se virar ao máximo e é isso, sempre deu certo. Muito obrigada. Bem, chegamos ao fim do nosso webinar, né? Certamente com discussões muito construtivas e relevantes para todas as mulheres e homens também presentes.
Infelizmente, o Sr. Morgan teve que sair um pouco antes, mas agradeço a presença da Ana Paula Repesa, que está aqui, a Renata Malheiros, a Clarice Pires, a Ana Luísa Vasconcelos, por suas participações e, claro, a todas e todos aqui presentes. Informo também que criamos uma breve enquete para saber quais temas vocês desejam ver nos próximos webinars. Eu vou compartilhá-la agora aqui no chat ao lado, então vocês podem acessar e responder. Bom, vocês podem encontrar a gravação deste webinar no canal do YouTube da Connect Américas. E é isso, desejo a todos um ótimo dia. Nos vemos no próximo webinar e até mais. Muito obrigada a todas, foi excelente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.